Já parou para pensar no poder imenso que a gente tem dentro da nossa cabeça? É uma coisa que, olha, sempre me deixou curioso. E hoje a neurociência, sabe, principalmente depois daquela década do cérebro, só vem confirmar. Nossos pensamentos, eles não são só ideias soltas. Eles, literalmente esculpem nosso cérebro. É um órgão pequeno, né? 1,5 kg mais ou menos, mas que consome assim uns 20% do oxigênio, 25% do açúcar que a gente ingere. Uma verdadeira usina mental. Exatamente. E é nessa usina, nessa complexidade toda da mente, que a gente vai mergulhar um pouco hoje. Nossa conversa vai ser guiada por algumas ideias bem interessantes, tiradas de trechos do livro Metanoia, A Chave Está em Sua Mente, do J.B. Carvalho. E a palavra-chave aqui é essa, metanoia. Pelo que eu entendi do material que a gente leu, essa palavra grega vai muito, mas muito além daquela tradução comum de arrependimento, né? Muito além. É mais como uma revolução interna no modo de pensar, uma expansão mesmo, sabe? Para conseguir enxergar além do óbvio, além dos limites que a gente costuma ver. Entendi. Uma mudança de perspectiva profunda. Perfeito. E a proposta do livro e o que a gente quer explorar aqui é justamente como essa mudança de mentalidade, essa metanoia que é contínua, pode ser, quem sabe, a chave mestra para a gente destravar potenciais, destravar realidades que a gente nem imaginava. Ok. Então vamos desempacotar essa ideia. O livro começa de um jeito bem interessante, falando de uma guerra cultural antiga, mas que, segundo o autor, ainda tem ecos hoje. Ele menciona aquele encontro que é histórico, né? Entre Alexandre o Grande e o sumo sacerdote Jaduá, lá em Jerusalém. Parece que ali foi um ponto de inflexão onde a cultura grega, o tal do helenismo, começou a entrar, a permear o pensamento judaico e, claro, depois o cristianismo. Mas o que era exatamente esse helenismo? E por que ele entrou em conflito com a visão bíblica? Olha, o helenismo foi uma força, assim, avassaladora. Não era só conquista militar, de jeito nenhum. Era uma colonização cultural mesmo. A língua grega, a arte, a filosofia, tudo se espalhando. E os pilares dessa filosofia grega eram bem diferentes da tradição judaico-cristã. Por exemplo, a ideia de Moira, né? O destino. Algo inescapável que já estava traçado. Não importa o que você faça, o fim já está escrito. Exato. E isso bate de frente, né? Com a ênfase bíblica no propósito de Deus e, principalmente, na liberdade de escolha que o ser humano tem. É um ponto crucial. Outra coisa, os gregos tendiam a ver o mundo material, o corpo, como algo inferior, sabe? Uma prisão para o espírito. Já a Bíblia celebra a criação, diz que é boa, que é obra de Deus. E enquanto os gregos supervalorizavam a razão pura, a retórica, a tradição judaico-cristã foca mais na revelação, na experiência vivida com Deus, né? Essa diferença na questão da escolha, isso parece realmente fundamental. O livro até cita o rabino Jonathan Sacks, que faz essa comparação. Atenas versus Jerusalém. A tragédia grega, o destino, contra a esperança judaico-cristã, a liberdade. E essa ideia de escolha, mesmo sendo tão antiga, parece que encontra ecos até na ciência de hoje, não é verdade? Precisamente. O livro faz essa ponte, que eu achei muito interessante, ao mencionar a epigenética. Cita o trabalho de pesquisadoras como a Caroline Leaf. A ideia central é que as nossas escolhas conscientes, sabe, os pensamentos que a gente cultiva, podem funcionar como sinais. Sinais que influenciam a forma como nossos genes se expressam. Uau! Então não somos só reféns da biologia ou do ambiente. Não. A ideia é que temos agência, podemos participar ativamente na construção da nossa realidade. E isso começa pela escolha. É como diz lá em Deuteronômio, que o livro também cita, a vida e a morte, a bênção e a maldição estão diante de nós. A escolha é nossa. Faz todo sentido. E nesse choque de visões de mundo, o livro introduz o gnosticismo. Ele chama de uma heresia antiga, uma tentativa de misturar a filosofia grega com o cristianismo. Como é que essa mistura se manifestou na prática? E por que ela foi considerada tão problemática? O gnosticismo pegou algumas dessas ideias gregas e, assim, radicalizou
dentro de um contexto que se dizia cristão. Isso gerou, principalmente, duas distorções bem graves: um dualismo extremo e um fatalismo que paralisava. Dualismo. Tipo espírito bom, matéria ruim. Isso, mas levado ao extremo, os gnósticos não só viam a matéria como inferior, mas como intrinsecamente má. Às vezes até diziam que foi criada por um Deus menor, imperfeito, em oposição ao Deus verdadeiro, que seria puramente espiritual. E isso levou a consequências práticas bem estranhas. Um ascetismo exagerado, sabe? Achar que negar o corpo, negar o mundo material era o caminho para a salvação. Ah, daí vem talvez a ideia de que a pobreza é uma virtude em si ou o celibato obrigatório. Exatamente. Até autoflagelação, em alguns casos. Criou-se essa divisão radical, sagrado versus secular. Espírito bom, matéria má. Uma dicotomia muito forte. O livro descreve como uma esquizofrenia teológica. E a gente ainda vê um pouco disso hoje, talvez, né? Naquela ideia de que tem trabalho santo e trabalho mundano, ou que a fé fica só para dentro da igreja. São ecos disso, com certeza. E o fatalismo gnóstico, ele reforçava aquela ideia grega de que a história não tem propósito, não vai para lugar nenhum. Estaremos presos num ciclo cósmico sem sentido, governados pelo acaso ou por um destino cego. Isso, claro, se opunha totalmente à visão bíblica de um Deus que age na história, que a conduz para um fim redentor e que essa redenção inclui toda a criação, não só o espírito. E como é que os primeiros cristãos, os apóstolos, por exemplo, reagiram a essas ideias? Eles combateram com muita veemência. O apóstolo João, por exemplo, na primeira carta dele, ele faz questão de enfatizar a realidade física de Jesus. Ele diz: o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Direto ao ponto. Totalmente. Ele estava rebatendo de frente a ideia agnóstica de que o divino não podia tocar a matéria má. Paulo também, em Romanos 8, fala que a própria criação geme, aguardando a redenção. Ela não vai ser aniquilada, vai ser redimida. Ele não despreza o mundo material. Aos Coríntios, ele chega a dizer: tudo é vosso. Era uma afirmação radical contra essa visão dualista. O livro usa uma analogia bem forte. Diz que o gnosticismo funciona como uma droga religiosa, que distorce a visão, faz a pobreza parecer virtude, gera uma espiritualidade meio plástica, sem essência. Sim, uma espiritualidade que pode acabar focando mais no ritual externo, na aparência, do que numa transformação interna de verdade. Isso conecta com a figura de Nicodemos, né? Aquele líder religioso que vai procurar Jesus de noite. No livro, ele representa bem essa mentalidade presa na lógica puramente material. Ele não consegue captar a dimensão espiritual do nascer de novo. Aquela pergunta dele: como pode um homem nascer sendo velho? Exato, revela essa limitação. Jesus ali desafia ele a pensar além do óbvio, além do que parece lógico para os sentidos. O que nos traz de volta, de um jeito perfeito, para a metanoia. O livro reforça: não é só sentir pena do que fez errado. É meta, que significa além, acima, mas nous, que é mente. É uma mudança de nível mental mesmo. Uma capacidade de processar a realidade que vai além da lógica comum, além do que os 5 sentidos mostram. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Exatamente. Metanoia é essa reprogramação contínua da mente. O livro ilustra isso com episódios muito marcantes da vida de Jesus. Pensa na multiplicação dos pães e peixes. De um lado, você tem a lógica do Filipe. 200 denários não compram pão suficiente. Raciocínio matemático, focado na escassez, no limite. A conta não fecha. Não fecha na nossa lógica. Mas aí vem o André com uma intuição diferente. Ele simplesmente apresenta o pouco que tem. 5 pães, 2 peixinhos. E Jesus opera numa outra frequência. 5 pães alimentam 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobram 12 cestos. Depois, 7 pães alimentam 4.000 e sobram 7 cestos. É uma matemática divina que desafia a nossa contabilidade limitada. É verdade. E o episódio de Pedro tentando andar sobre as águas é quase um laboratório dessa dinâmica, não é? Perfeito. Um ótimo exemplo. Pedro começa bem. Ele age por fé, por intuição.
responde ao chamado de Jesus e vai. Mas aí, o que acontece? Ele começa a racionalizar a situação. Ele olha para o vento forte, para as ondas, ele pensa, peraí, isso é impossível. Aí a lógica humana assume. Exato. A lógica natural, baseada no que é normal ou possível, toma conta. E ele afunda. A mente que não está renovada, que está presa aos limites do visível, se torna um peso, uma âncora. É por isso que o apóstolo Paulo insiste tanto. Tendes a mente de Cristo, ele diz lá em 1 Coríntios. Ou, andamos por fé e não pelo que vemos, em 2 Coríntios. E claro, a instrução central de Romanos 12, verso 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu gosto dessa distinção que o livro faz. Ser conformado é ser moldado de fora para dentro, pelas pressões do mundo, pelos padrões. Mas ser transformado é uma mudança que brota de dentro para fora, a partir dessa renovação da mente. Mas ok, na prática, como fazer isso? O livro fala de uma verdadeira inundação de pensamentos negativos, algo que, convenhamos, muita gente experimenta. Que ferramentas essa metanoia oferece para lidar com isso? Olha, o livro apresenta um verdadeiro arsenal mental, sabe? Baseado tanto em princípios bíblicos quanto em descobertas da psicologia e da neurociência mais recentes. A gente pode agrupar em algumas estratégias-chave. Primeiro, aprender a gerenciar os próprios pensamentos. E isso envolve duas coisas principais: conseguir se distanciar deles e depois mudar o foco. Distanciar. Como assim? Entender que eu não sou os meus pensamentos, que eles são só pensamentos. E é exatamente isso. Reconhecer que pensamentos são apenas pensamentos, não são necessariamente fatos. Conseguir observá-los sem se identificar imediatamente com eles, como se estivesse vendo nuvens passando no céu, sabe? E então, de forma ativa, mudar o foco. O livro interpreta Tiago 4.7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, não como uma luta direta, uma briga com o pensamento, mas como escolher deliberadamente onde colocar a atenção. Em vez de ficar ruminando o problema, foca na promessa, na solução, naquilo que é bom, que é verdadeiro. Tem uma frase que resume bem: aquilo que você foca aumenta na sua percepção. Faz sentido. É como escolher qual estação de rádio mental a gente vai sintonizar. E depois de gerenciar os negativos, como construir o positivo? Como fortalecer essa nova mentalidade? Aí entra o segundo grupo de ferramentas, o reforço positivo e a própria biologia da mudança, que é fascinante. O livro cita exemplos como o técnico Vince Lombardi, que era obcecado pela excelência, não pelo erro. John Maxwell, que aconselha a investir 80% do tempo nos pontos fortes. Martin Seligman, o pai da psicologia positiva, que mudou o foco da psicologia de só tratar doenças para também cultivar forças e virtudes humanas. Focar no que funciona, no potencial. Exato, e isso espelha o que a gente vê Deus fazendo na Bíblia. Ele parece não focar tanto nos defeitos, mas no potencial escondido. Simão, que era instável, vira Pedro, a rocha. Gideão, escondido com medo, é chamado de homem valente. E o mais incrível é que isso se conecta com a neurociência, com a ideia de neurogênese, que a Caroline Leaf, por exemplo, fala muito. O cérebro não é fixo, ele é plástico. Ele pode criar novas conexões, novos caminhos neurais. A gente pode literalmente reprogramar nossa mente para um padrão mais otimista, mais alinhado com esse potencial. Então não é só pensamento positivo vago. Tem uma base biológica e exemplos bem concretos de como Deus parece operar, né? E a conexão corpo-mente? Como ela entra nessa história da metanoia? É fundamental. É o terceiro conjunto de ferramentas importante. O livro aborda o poder da presença, citando a pesquisa da Amy Cuddy. A descoberta dela, que foi surpreendente para muita gente, é que nossa postura corporal não só reflete nosso estado mental, mas pode alterá-lo. Adotar posturas de poder, tipo mais abertas, expansivas, por poucos minutos, mesmo que a pessoa não esteja se sentindo confiante,
Pode diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse, e aumentar a testosterona, associada à confiança e à ação. É quase um finja até que se torne verdade bioquímico. Exatamente. E isso ressoa muito com a instrução bíblica lá de Romanos 12,1 de apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, usar o físico na adoração, na expressão da fé, reconhecendo essa conexão profunda. Usar o corpo para influenciar a mente. Interessante. E por último, o livro fala bastante em ressignificação. O que seria isso exatamente? É a arte de recontar a nossa própria história. O livro se baseia em trabalhos como os da Brené Brown sobre vulnerabilidade e narrativa. Nosso cérebro está o tempo todo criando narrativas para dar sentido às nossas experiências, né? Principalmente as mais difíceis, as dolorosas. Ressignificar é pegar essa dor, esse fracasso, essa dificuldade e conscientemente encontrar um novo significado, um propósito maior naquilo. Como a ostra, que transforma aquele grão de areia que irrita numa pérola preciosa. Tipo o exemplo de José do Egito que o livro usa. Exato. O exemplo clássico. Ele diz para os irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. É escolher não ser vítima das circunstâncias, mas o protagonista que reescreve o roteiro da própria vida, encontrando sentido até no sofrimento. Essa ideia de reescrever a narrativa, de quebrar padrões, isso me leva ao próximo ponto que achei bem forte no material. O livro argumenta que a metanoia é a ferramenta essencial para a gente quebrar as molduras mentais limitantes que a gente herda. Muitas delas, segundo o autor, vêm daquela influência helenista que a gente falou no início. O plasticismo, que é o foco na aparência, o fatalismo, acreditar no destino imutável, o dualismo, separar a vida da fé. Ele até usa a imagem do martelo dos macabeus, que lutaram contra a imposição cultural grega, como um símbolo dessa quebra de mentalidade. Sim, os macabeus foram resistentes culturais, né? Então a metanoia seria como o nosso martelo interior, para quebrar essas ideias que ainda nos prendem muitas vezes sem a gente perceber. E isso não se aplica só ao indivíduo, que é interessante. O livro expande essa ideia para a visão da igreja, a eclésia. Citando um estudioso, William Barclay, ele descreve a eclésia não só como um local de culto, um prédio, mas como um tipo de parlamento dos cidadãos do reino de Deus aqui na Terra, com autoridade espiritual para ligar e desligar. Ligar e desligar. O que significa na prática? Significa ter a capacidade de discernir e aplicar os princípios do céu na realidade da Terra. Influenciar a cultura, a sociedade, não só ficar dentro das quatro paredes. Entendi. Então não é uma visão de fuga do mundo, de vamos esperar Jesus voltar, é mais uma visão de engajamento para transformar o mundo aqui e agora. Uma ocupação apostólica, como o livro chama. Trazer a cultura do céu para a terra. Exatamente isso. Contrapõe totalmente aquela mentalidade gnóstica de desprezo pelo mundo material. A oração que Jesus ensinou é muito clara, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus não é só algo futuro para depois da morte. É uma realidade dinâmica, presente, que cresce como a semente de mostarda, que fermenta a massa toda aqui e agora. E isso também derruba aquela separação artificial entre o que é sagrado e o que é secular. O livro lembra como a reforma protestante foi importante para resgatar a dignidade de todo o trabalho honesto como uma vocação, como um serviço a Deus. Seja o pastor pregando, seja o sapateiro fazendo um bom sapato. Trazendo tudo isso para o nosso agora. A gente vive tempos de mudanças assim vertiginosas. A tal da quarta revolução industrial que o Klaus Schwab fala, tecnologia exponencial. O mundo parece de cabeça para baixo às vezes. Como essa mentalidade de metanoia nos equipa para hoje? O que tudo isso significa na prática para o nosso dia a dia agora? Olha, eu diria que a metanoia se torna mais crucial do que nunca. É a habilidade-chave para a gente conseguir se adaptar e, mais ainda, para inovar. É aquela capacidade de aprender, desaprender e reaprender, como disse o Alvin Toffler, que o livro também cita. Ter um pensamento flexível, aberto ao novo, capaz de enxergar além do óbvio,
É isso que permite não só sobreviver, mas prosperar no meio de tanta mudança. Aliás, o livro adota um tom bem otimista em relação ao futuro, o que é interessante. Menciona o Peter Diamandis e seu conceito de abundância. Argumenta que a tecnologia exponencial, se for bem utilizada, tem um potencial imenso para resolver problemas globais que nos afligem há séculos: pobreza, fome, doenças. Mas imagino que não seja um otimismo tecnológico ingênuo, né? Deve ter uma contrapartida ética, um cuidado. Fundamental, o argumento é justamente esse. Todo esse poder tecnológico precisa urgentemente de uma base ética sólida, que o livro encontra nos valores judaico-cristãos, para garantir que essa tecnologia seja usada para o bem comum, para construir e não para destruir. A metanoia, nesse contexto todo, nos chama a ser agentes de transformação, proativos, a não ser meros termômetros que só refletem a temperatura do ambiente, o medo, o pessimismo, o conformismo, mas a ser termostatos, aqueles que ativamente definem a temperatura que influenciam o ambiente com esperança, com fé, com propósito. Como João Batista, preparando caminhos no deserto, somos chamados a ser parte da solução, a transformar desertos em jardins, como profetizou Isaías. Recapitulando, então, a grande linha que parece costurar todo esse material é que a transformação real começa mesmo na mente. A metanoia não é um concerto rápido, um evento único, é um processo contínuo, diário, de renovar nossa forma de pensar, de alinhar nossa perspectiva com um potencial muito maior, com aquilo que Paulo foi ousado em chamar de a mente de Cristo. É aprender a ver e interagir com o mundo de uma forma radicalmente nova. E o convite final que ecoa do livro é esse desafio de subir a montanha. É um chamado para a gente não se acomodar no platô do mediocre, sabe? Do mais ou menos, do meio do caminho. É abraçar o risco calculado da fé, é ousar viver o propósito para qual a gente foi criado, um propósito que, segundo essa visão, sempre transcende o indivíduo, sempre alcança gerações futuras, é incorporar o espírito do hebreu, que etimologicamente significa aquele que atravessa, que está sempre avançando, sempre indo para o novo território que Deus revela. Fica então uma provocação final para quem nos ouviu, inspirada por toda essa nossa exploração. Se é verdade que nossos pensamentos e as nossas crenças ajudam a esculpir a nossa realidade interna e também influenciam o nosso mundo externo, que tipo de realidade cada um de nós está escolhendo construir agora mesmo com os pensamentos que está cultivando? Que pequeno ajuste nos nossos óculos mentais, sabe? Que mudança de foco ou de narrativa, por menor que possa parecer, a gente poderia experimentar hoje para começar a pavimentar um futuro diferente, um futuro mais alinhado com todo esse potencial transformador que a gente acabou de discutir aqui.